eu escolhi esse tema, geralmente eu escolho os temas conforme a experiência que eu tenho no consultório, né? O ano passado, a gente abordou muito a lancheira saudável, né? As mães tinham uma dificuldade para saber como montar essa lancheira saudável. E esse ano, muitas mães me procuraram para saber sobre a questão da alimentação vegetariana, né? Ela é realmente segura, né? Ela é realmente saudável? Ela é para todas as idades, né? Pode ser só para criança maior? E no caso do leite, e no caso da proteína, né? Todas as dúvidas que vêm em torno da alimentação vegetariana. Muitos sabem que a alimentação vegetariana é uma alimentação saudável. Então, por que tanta dúvida, né? A principal dúvida é de: será que meu filho vai estar nutrido, né? Porque quando a mãe leva o filho ali a determinados especialistas, fala: nossa, você não dá carne para o seu filho? Você não dá frango para o seu filho? Não come nada? Não. Aí a mãe se sente ali preocupada, porque ela fala: nossa, eu sou responsável, né, para nutrir meu filho. Será que eu não estou fazendo a coisa certa? Então gera uma certa dúvida. Então esse foi um tema bastante solicitado e eu resolvi trazer essas informações para que vocês tenham esse entendimento e, quando forem questionadas sobre esse assunto, que vocês falem: não, doutor, ele não come carne ou ele não come frango, mas eu sei o que eu estou fazendo, eu faço toda a alimentação. E o que é esse estou fazendo é o que nós vamos falar aqui um pouquinho, para que vocês saibam se vocês estão no caminho certo, aqueles que querem, né, colocar para os seus filhos uma alimentação vegetariana, tá bom? Para nós que somos adventistas, nós temos essa luz dessa informação, da importância da alimentação vegetariana, né? Mas muitos aqui talvez não conheçam, então vale dar essas dicas e essas orientações. Pode passar. Bom, primeiramente eu vou me apresentar novamente um pouquinho para vocês me conhecerem um pouco melhor. Meu nome é Ellen Duarte, sou nutricionista, sou mãe também, tenho uma filha, agora já adolescente, né? Tenho uma filha peluda também, que faz parte agora do lar. E a minha profissão como nutricionista não é minha primeira profissão, né? Primeiramente, eu trabalhei 17 anos na área de tecnologia da informação e depois que eu me tornei nutricionista, né? É uma longa história, mas já sou nutricionista também há 6 anos. Então, essa sou eu aí. Pode passar. Bom, só para esclarecer, né, o que é o conceito da alimentação vegetariana? É toda aquela alimentação que exclui os alimentos cárneos, né? Então, carne, frango, peixe, ovo e os seus derivados, tá? Com base nessa informação, umas classificações nós temos, porque alguns optam por fazer uso ainda de leite ou ovos, né? Pode passar. E aí eu tenho aquele que é ovo-lacto vegetariano. Quem que é o ovo-lacto vegetariano? É aquele que não come carne, não come frango, não come peixe, mas ele come ovo, né? Toma leite, faz uso de queijos, né? Iogurtes, então utiliza ali dos derivados. E o lacto vegetariano é aquele que não usa nem o ovo, então não come carne, nem frango, nem peixe, nem o ovo, mas faz uso de leite, queijo, né? Então, muitas vezes você ouve falar assim: os vegetarianos abusam do queijo, né? Porque é um alimento que está muito presente na alimentação, tá? Temos o ovo vegetariano, que aí é ao contrário, não toma leite, mas come ovo, tá? E o vegetariano estrito, que é aquele que de fato não consome nada de animal, nem derivados. Você vai falar: Ellen, mas e o vegano, né? O vegano, ele é um vegetariano estrito, não consome nada, só que ele vai um pouco além. Além de não se alimentar de nada de origem animal, ele também não veste roupas que vêm de origem animal, não usa maquiagem que foram testadas em animais, né? Não usam produtos de beleza, nada que veio do animal. Então, não tem artigos de couro, não tem bolsa de couro. Então, o vegano, ele realmente tem essa questão filosófica de apreço aos animais, então não consome de forma nenhuma.
seja, né, via oral, seja no uso ali do seu corpo. E o plant-based, que é outra nomenclatura que eu não trouxe aqui também, né, que é aquela alimentação à base mais de plantas, né? E aí tem os crunívoros, tem outras classificações. E aí vocês vão achar também aí na nomenclatura os flexitarianos, que é os que comem peixe, né? Tem aqueles que só comem carne eventualmente, né? Ah, eu sou vegetariano, mas eu só como peixe e frango, né? Só as carnes brancas. Então aí, mas a classificação oficial são essas que a gente trouxe aqui, tá? Então, em algum momento você talvez já seja um vegetariano estrito ou está se encaixando ali. Tá? A nossa palestra ela é mais prática, então eu vou trazer algumas situações, dados de informação, exames, suplementos, para que vocês tenham realmente essa noção, para eu não ficar aqui só na teoria do como é o vegetarianismo, porque muita gente falar é fácil, quero ver fazer, não é? Então a gente traz esse pouquinho de prática para vocês saberem esses dados. Pode passar, por favor. Bom, uma mãe vegetariana, né? Ela pode amamentar? Essa é uma outra pergunta. Lógico que pode, né? O leite materno de uma mãe vegetariana tem todos os nutrientes quanto uma mãe não vegetariana, tá? Então, o aleitamento materno é mandatório aqui. Então, olha lá, é a nutrição perfeita até os 2 anos de vida ou mais. Vai depender da mãe com filho se continuar amamentando. O colostro, que é aquele primeiro leite que sai ali da mãe, né, amarelado, ele é rico em proteína. E por que ele é rico em proteína? Porque ele está ali para multiplicar as células do crescimento do neném. A proteína que é responsável pela, né, multiplicação dos tecidos, revitalização das células. Então, por isso que o colostro é rico em proteína. O bebê está crescendo muito rápido, tá? Depois do 14º dia de amamentação, acaba vindo o leite que a gente chama de leite maduro. Aí, olha como Deus é tão sábio, né? Ele diminui a proteína e aumenta as calorias e a gordura. Então, esse leite maduro, ele já não tem tanta proteína, mas tem caloria e tem gordura, né? Que é para a criança ganhar peso e se desenvolver. Tá? Então, assim, uma mãe vegetariana, é lógico, o que eu quero colocar aqui para vocês é o seguinte, uma mãe que não é vegetariana e ela não tem uma alimentação saudável, ela também não vai ter um leite não saudável, mas não é porque ela é vegetariana ou porque a pessoa que não tem um equilíbrio na alimentação, ela também não vai ter todos os nutrientes para fornecer. Então, as orientações de um médico para as mães é igual. Você vai falar assim, Ellen, mas as mães vegetarianas têm que ter todo um aporte vitamínico e tal. Nós vamos falar um pouquinho lá para frente, que nós vamos falar das crianças também. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não é porque eu sou vegetariana, né, que eu posso não estar nutrindo. Então isso é um mito, não é uma verdade, tá bom? Pode passar. A Sociedade Brasileira de Pediatria não recomenda o uso de bebidas vegetais em substituição ao leite materno. Quais são as bebidas vegetais? São as bebidas que geralmente a gente faz em casa à base de castanhas, das oleaginosas, né? Então, muitas vezes a gente consome lá leite de castanha do Pará, castanha do caju, leite de aveia, às vezes até fazemos em casa. Hoje em dia tem no mercado marcas excelentes que fornecem esse leite vegetal. A gente fala leite, mas é na verdade uma bebida vegetal. Então, isso é um ponto de atenção. Se você acabou de amamentar, né, o seu filho já não está amamentando mais e você vai continuar com algum leite, dar o leite de bebida vegetal antes dos 2 anos, ou se por algum motivo você não pôde amamentar, a bebida vegetal não é o melhor substituto. Por quê? Ela não tem todos os nutrientes que o bebê precisa. Lembra que está se formando todas as células cerebrais, trato gastrointestinal, está tudo ainda em formação. Então, a bebida vegetal não tem esses nutrientes, tá? Vai ter gorduras boas, vai ter ômega 3, vai ter outros nutrientes, mas não temos os nutrientes ali do complexo B que o seu bebê precisa.
Então, a melhor forma, não pôde amamentar, por algum motivo teve que interromper o período de amamentação, a melhor forma é a fórmula infantil, ou a base de soja, ou a base de arroz. E aí vocês vão ver lá no rótulo que tem todos os nutrientes, né, que o seu bebê precisa, tá? Pode passar. E a introdução alimentar é a mesma? Criança que é vegetariana faz a introdução alimentar igual quem não é vegetariano? É a mesma, não muda nada. Se vocês depois, com calma, entrar lá no Google e baixar o Guia Alimentar de Crianças de 0 a 2 anos, é do Ministério da Saúde, não tem nada a ver com a nossa igreja, é do governo lá. Se você baixar, vocês vão ver isso lá. A introdução alimentar é a mesma, não muda em nada, tá? Então, a preocupação com a alimentação continua a mesma. Pode passar. Né? E aí aqui eu trouxe um pouquinho de prática, né? Você fala assim, Ellen, tá, mas como que seria então essa introdução alimentar dessa criança a partir dos 6 meses? Né? Lembrando que a amamentação exclusiva é até os 6 meses, aí começa já com as comidinhas, e você pode continuar amamentando sobre livre demanda até os 2 anos, tá? Então, olha lá. Leguminosas. As leguminosas são os feijões, grão de bico, ervilha, lentilha, soja, né? Elas devem ser oferecidas 2 porções por dia. Basicamente, almoço e jantar. Você vai falar assim, Ellen, mas a minha pediatra pediu para introduzir primeiro o almoço, depois de alguns dias, só daqui um mês eu entrei com o jantar. Não tem problema, tá? Você vai seguir o que a sua pediatra recomendou. Mas as leguminosas, elas estão ali em 2 porções, né? Lá. Geralmente almoço e jantar. Qual o ponto de atenção com os feijões? Tem que ficar de molho por 12 horas. Se eu não deixo de molho, eu não absorvo corretamente os nutrientes por causa dos antinutrientes que nós temos ali, tá? Então, alguns cuidados nós temos que ter. Isso é para quem é vegetariano, para quem também não é vegetariano. Quem consome feijão quer ter uma melhor absorção do ferro, dos nutrientes do feijão, então temos que deixar o feijão de molho, tá bom? Pode passar. Legumes, hortaliças e verduras, né? Ah lá. Devem ser oferecidos também em 2 refeições, geralmente almoço e jantar, né? Vegetais com coloração alaranjada, né? Nós estamos falando aí da cenoura, né? Oferecidos até 3 vezes na semana, para a gente atingir aí a quantidade de beta-caroteno, que é um nutriente. Então, às vezes a mãe não sabe, mas quanto disso eu tenho que oferecer? Então, nós estamos dando algumas dicas práticas. Né? Leguminosas 2 porções, vegetais alaranjados 3 porções, 3 vezes na semana, abóbora, né, também se encaixa aqui. E alimentos verdes escuros, que são as folhas, né? Agrião, brócolis, né? Catalônia, escarola, oferecido também, né? Até 4 vezes na semana. Tá? Então, o que acaba ocorrendo é que quando a criança é ainda pequena, está ali com 8 meses, 7 meses, as mães não dão essas verduras, mas pode dar. Tá? É lógico que eu não vou dar ali uma salada com a folha grande, eu vou seguir toda a orientação de picar, de cozinhar, que a gente prefere dar cozida na fase, né? Aí cada idade tem a sua particularidade. Mas você pode dar as verduras verdes escuras que são ricas em cálcio. E sabe o que acontece quando a gente não dá? A criança vai para o consultório porque não come salada. Não é de praxe da família comer, a criança não aprendeu e só come alface e tomate. Essa é a salada mais comum. Pode passar. Frutas. Aqui eu vou fazer uma observação. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que após a refeição, o almoço e o jantar, você coma uma fruta rica em vitamina C. Não só para a criança, isso vale para nós também. Por quê? Porque a vitamina C ajuda a absorver melhor o ferro que vem dos vegetais, que vem dos feijões, ali da soja, que você consumiu. Então, uma fruta de vitamina C, tipo laranja, uma tangerina, né, vai ajudar a absorver melhor. Porém, nós temos uma orientação da Ellen White que fala que quando eu misturo fruta com a comida logo em seguida,
essa fruta pode fermentar no estômago e faz mal. Então, a Ellen White, ela não recomenda isso. Isso acontece para todas as pessoas? Não, mas pode acontecer. Então, por isso que às vezes você come alguma coisa e fala, eu tô com azia, porque você misturou a fruta, né, com a comida. E por que que isso acontece? Porque a fruta, ela é mais rapidamente absorvida. E quando você come junto com a comida, né, vou dar um exemplo, fiz uma salada e coloquei pedaços de manga, ou maçã verde, né, que vai no famoso salpicão ali. Isso se mistura com a demais comida dentro do estômago e essa fruta pode ficar esquecida ali no seu estômago e aí ela vai fermentar, né? Então você vai sentir mal, vai sentir azia, vai ter refluxo. Então por isso que há essa recomendação. Isso acontece para todo mundo? Não acontece para todo mundo, mas fica aí um ponto de atenção. Então qual é a saída aqui, Ellen? Eu não quero dar a fruta logo depois do almoço. Eu quero dar a frutinha de lanche. Umas gotinhas de limão na comida, né? Pinga umas gotinhas de limão ali na comidinha do bebê, tá? Isso vai ajudar ele a absorver a vitamina do ferro, principalmente, que estão ali nos alimentos vegetais. Pode passar. E aqui seria um esquema de uma alimentação vegetariana de uma criança de 6 meses a 1 ano. Então, olha lá, leite materno a gente já falou, sobre livre demanda, toda vez que o bebê desejar. Lanche da manhã, uma frutinha, né? Almoço e jantar, arroz integral, cozido, feijão carioca, brócolis, abóbora, meia colher de sobremesa de azeite, meia colher de sobremesa de óleo de linhaça. De sobremesa, uma fruta rica em vitamina C ou as gotinhas que eu falei. Ellen, mas eu vou colocar azeite na comida, óleo de linhaça na comida? Sim, um fiozinho na comida da criança. E isso é recomendação da Sociedade Brasileira. Por quê? Não sei se vocês já viram há algum tempo, vira e mexe sai algumas notícias falando de que uma criança estava desnutrida, veio a falecer porque era vegetariana. Não é porque houve um descuidado maior ali, né? Teve um descuido por parte daquela família, tá? O que acontece? As crianças que são vegetarianas, elas não vão ser tão obesas. E algumas vão ter até baixo peso, vão estar abaixo da curva. Seja no crescimento ali, seja no ganho de peso. E aí o pessoal fala, não cresce, não é isso. É porque a criança vegetariana não tem as gorduras de uma alimentação animal. Então ela tem um corpo mais saudável, tá? Só que muitos pais acham, não, se eu der só salada e legumes, tá tudo certo. Não. E aí fica no excesso de salada. Então eu tenho que pensar que essa criança, ela tem que ter um aporte calórico. E é o azeite e o óleo de linhaça que vai fazer isso. Fora que vai trazer ali o ômega 3, que é a gordura boa que nós precisamos, tá ok? Pode passar. Bom, a grande dúvida é a proteína, né? Como que eu vou substituir essa carne? Por que essa proteína é tão importante? A proteína tem 20 aminoácidos, né, que são nutrientes essenciais para estrutura, construção, reparo dos tecidos, regulação da defesa, produção de enzima, transporte de compostos fisiológicos. Então, a proteína é fundamental. Até nós, adultos, é difícil bater a meta diária de proteína. Quem que consome carne também tem dificuldade de atingir a meta de proteína por dia. Um adulto teria que ter uma média ali de 21 gramas de proteína. E ainda assim é difícil. Você vai falar assim, nossa, mas eu como bife todo dia, eu como frango, peixe, ovo todo dia, e ainda assim não tem a meta de proteína atingida. É difícil obter, tá? Então, mas os alimentos do reino vegetal, eles também possuem os 20 aminoácidos e é facilmente atingido, você não fica a desejar. O que vai ser diferente é o que a gente chama de biodisponibilidade. Tá? Biodisponibilidade é o quanto aquele nutriente está disponível no seu organismo e você vai conseguir absorver. Muitas vezes a gente não absorve por questões intestinais.
né? Eu não faço uma boa digestão, eu como ali com uma bebida, eu tô com algum problema intestinal e não absorvo nutrientes, tenho algum problema no estômago. Então, a carne, por ser um maior aporte de proteína, ela tem uma biodisponibilidade maior. Mas não quer dizer que a gente precisa de toda essa biodisponibilidade, né? O reino vegetal, ele traz toda a proteína que o seu corpo precisa, na medida que você precisa. Não é a mais e não é a menos. É o que você precisa. Pode passar. Além disso, o que a proteína animal traz que a proteína vegetal não tem, né? Lá. Primeiro, ingestão elevada de gordura, né? As carnes vermelhas têm a gordura, né? Às vezes até visível, gordura interna. Frango e peixe, gordura na pele, não é? Todos têm gordura. 50% menos de proteína devido ao cozimento. Quando você cozinha a carne, prepara a carne, você já perdeu 50% da proteína que estava ali, tá? Aumento da ação inflamatória sistêmica, porque aquela carne ela está carregada de hormônios, antibióticos, né? É um animal que a gente está comendo, né? E está tudo ali. Então, 50% mais de inflamação. Exposição a antibióticos e hormônios nesses animais para que eles cresçam em tempo recorde e produzam, né, leite, enfim, tá? Pandemias e epidemias, né, como a gente teve aí, né, a própria Covid, né, a gente não tem a origem certa de onde veio, mas veio de um consumo de animais que não eram apropriados. Então, mais aí doença. E resistência antimicrobiana, né, porque você está ingerindo antibióticos daquele animal. Então, você acaba causando também uma resistência. Pode passar. Já a proteína vegetal, né, ela é zero gordura, tá? Rica em fibras, né? E a gente precisa das fibras para a nossa saúde intestinal. Ela é fonte primária de proteínas, né? O boi não pasta lá, né? Não come lá os vegetais? Então, por que a gente tem que comer o boi para comer o vegetal, né? Então, as proteínas vegetais são primárias. Eu não preciso comer o boi para ingerir as proteínas vegetais. Então, eu vou direto na fonte, né? Então, quem gosta de ir direto na fonte, ó, pode economizar esse passo, né? Fornece todos os aminoácidos necessários, possui rápida digestão, não fica ali 3 dias digerindo, né, aquela carne ali no estômago. E é uma maior absorção de nutrientes, porque traz um leque de vitaminas, não traz só a proteína, traz todos os nutrientes ali, ferro, cálcio, né, vitaminas do complexo B, é um aporte de todos os nutrientes. Pode passar. Aqui eu trouxe uma tabelinha da Sociedade Brasileira de Vegetarianismo, que recomenda qual a ingestão diária, quem quiser aí, ó, tira uma foto, em cada fase da vida. Então, olha lá, de 7 a 12 meses, né, 11 gramas por dia. E assim vai até dos 14 aos 18 anos. Tá? Qual é a recomendação de proteína diária que a gente teria? Tá? Isso não quer dizer que tem que estar tudo numa refeição. É distribuído ao longo do dia, né? Café da manhã, almoço, jantar. Porque muitas pessoas pensam que a proteína só está no almoço e no jantar. Mas ela pode estar ali no café da manhã. Ok? Pode passar. E as gorduras, né? As gorduras que a gente deseja, né, o vegetarianismo, é a gordura que a gente fala gordura boa, né? Então, elas estão aí no azeite de oliva, no óleo de linhaça, tá? E elas são ricas fontes de ômega 3. Olha, o óleo de linhaça é a fonte vegetal mais rica em ômega 3. 5 gramas encontramos 2,7 gramas de ômega 3. E uma colher de sopa de semente de chia, não saiu ali, cerca de 10 gramas aproximadamente, nós temos 2 gramas de ômega 3. Então, veja, não está só aí nos óleos vegetais. Pode passar. E aqui eu tenho uma lista de alimentos ricos em gorduras boas, né? Lá. As oleaginosas, que é mais conhecida, que são as castanhas, né? Que fazem parte aí do nosso dia. Mas nós temos também as sementes.
E aí, muitas vezes as mães vão no consultório e falam: ai, meu filho não come nada, meu filho se vê, não quer comer as verduras, não quer comer as frutas e tal. Mas as sementes, elas não têm gosto de nada praticamente. E elas podem estar ali na comida misturadas, seu filho às vezes nem vai ver. Não é? E elas são ricas fontes de ômega 3, de nutrientes, e né, de proteínas também. E temos gorduras boas também, né? No coco, no abacate, nas próprias castanhas. Tá? Mas qual seria ali a melhor substituição da proteína, da carne? Qual seria o alimento que substituiria ali de grande porte? São os feijões. Tá? O melhor substituto da carne são os feijões. Pode passar. Bom, e como ficam as vitaminas, né? Pode seguir. Eu trouxe aqui as vitaminas que mais geram polêmica e dúvida na hora, né? Que são o cálcio, o ferro, o zinco, a B12 e a vitamina D. E eles são os mais enfatizados na literatura, tá? Do que as outras vitaminas e nutrientes. E vocês vão ver que quando vocês vão no médico, mesmo adultos, quais exames que o médico pede? Ferro, cálcio, ferro por conta da anemia, cálcio por conta da osteoporose, né? Zinco, às vezes pedem, às vezes não, mas você sabe que o zinco está ligado diretamente no crescimento da criança? Muitas crianças não crescem, os médicos começam a investigar, faz raio-x da mãozinha, quer fazer aplicação de hormônio e esquece de olhar as vitaminas. O zinco, tá? Vitamina B12 e a vitamina D. Esses são os únicos exames que você vê usualmente que são pedidos. Às vezes nem eles, geralmente é só a vitamina D, o ferro e o cálcio, às vezes, que pede. Então, quando você for no médico, vai pedir os exames, fala: doutor, eu quero esses exames do meu filho. Quero cálcio, ferro, B12 e vitamina D. Tá? Ah, mas e os exames de vitaminas do complexo B? Eu não peço? Duas situações. Primeiro, são exames muito caros, difíceis de serem aprovados até pelo laboratório. Segundo, a precisão não é tão confiável, tá? Então, assim, é mais difícil. Mas você sabendo montar esse pratinho, que nós vamos ensinar aqui, você vai estar mais tranquila. Pode passar. Bom, o ferro, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que a partir do 6º mês até os 2 anos de vida seja suplementado. Por isso que quando você, né, tem o bebê, vai lá no pediatra, ele já suplementa ferro, vitamina A, vitamina D. Isso já é uma coisa conceituada e padrão para todos os recém-nascidos. E quais são as principais fontes de ferro, né? Leguminosas, que são os feijões, gergelim ou tahine, temperos frescos, né? Como salsinha, cebolinha, tá? Semente de abóbora, chia, amaranto e quinoa. São ricos em ferro, tá? O principal papel do ferro aí é a formação das hemácias e células vermelhas do sangue. Então, se você também que é adulto se sente ali abatido, fatigado, cansado, pode ser falta de ferro, tá? Então, atentar aí. E olha que comparação interessante aqui da Sociedade Brasileira de Vegetarianismo. Os feijões, eles têm uma disponibilidade, de 0,42 miligramas, ou seja, 10% é o que nós absorvemos, né? Já a carne de vaca, apesar dela ter 2 miligramas de ferro, a biodisponibilidade dela não é tão grande quanto a do feijão. Então, às vezes, eu estou consumindo uma quantidade de carne a mais, mas ela não é tão biodisponível quanto uma leguminosa, tá? Isso para mostrar que não deixa nada a desejar. Então, o seu filho não está ficando desnutrido porque deixou de comer carne, ok? Pode passar. O zinco, né? Ele é um mineral mais importante, está envolvido em 300 enzimas, né? As enzimas que controlam todo o nosso metabolismo. E a falta dele pode levar àquilo que eu comentei, desaceleração do crescimento, dificuldade da maturação sexual e prejuízo da função imunológica. Onde eles estão presentes? Germe de trigo, gergelim, semente de abóbora, castanha de caju em geral.
Temperos frescos. E esses temperos frescos, a gente às vezes não dá nada por eles, né? Manjericão, né? Sálvia, tomilho, são os temperos frescos. Orégano, né? Que pode estar aí, pode estar na salada, pode estar num legumes cozido que você preparou, eles podem estar presentes. Ali é a quantidade necessária para cada idade, né? Lá de 1 a 3 anos, 3 miligramas de zinco, tá? Quando o bebê está amamentando, eu não estou suplementando o zinco no bebê, mas ele está absorvendo o zinco que a mãe tem no organismo dela. Então, se a mãe ela está orientada para ter uma alimentação equilibrada e o mais variado possível, o seu bebê vai estar suprindo de todos os nutrientes da mãe. Então, você não precisa se preocupar, e precisa suplementar meu bebê com zinco? Não. Tá? Não existe essa recomendação, a não ser se for uma necessidade identificada ali nos exames clínicos, ok? Pode passar. E o cálcio também é outro fator, né? Porque dizem que o leite é rico em cálcio. E aí, se eu não estou dando leite de origem animal para o meu filho, então ele está desnutrido. Também não, né? Então, olha lá. O leite de vaca tem 240 miligramas de cálcio, né? Mas a quantidade, né, absorvida, a biodisponibilidade dele, ó, 77 miligramas, né? Enquanto que o leite vegetal, eu pulei ali para o terceiro, ó, ele tem 96 miligramas, mais do que o leite de vaca, de cálcio. Tá? Então eu posso dar bebida vegetal para o meu filho? Até 2 anos, não. Por quê? Porque eu tenho cálcio, tenho proteína, mas eu não tenho os outros nutrientes. Tá? Então, a bebida vegetal, ela não vem para substituir nem o leite materno, nem aquela rotina diária de leite, se o seu filho continua fazendo consumo de leite, vamos dizer assim, tá? Então, mas a bebida vegetal, ela pode estar no mingau, ela pode estar na fruta, ela vai compor aí a sua necessidade. O cálcio é importantíssimo para a constituição dos ossos, dos dentes, né? Ele é necessário para a coagulação sanguínea, contração muscular e condução dos impulsos nervosos. Né? Qual é a principal fonte de cálcio vegetal? Gergelim é o que mais tem, mas eu tenho também o cálcio nas folhas escuras, como couve, agrião, rúcula, temperos como salsinha, coentro, manjericão. Também tem bastante cálcio. Tá? Então, pode incrementar essa alimentação. Por isso que o pessoal fala, nossa, a alimentação vegetariana para ser gostosa tem que estar bem temperada. Então, vamos incrementar essa alimentação. Pode passar. Bom, aqui eu tenho, né? Aqui fala novamente, né, que eu não posso substituir o leite materno pela bebida vegetal, em função do cálcio, mas olha só como eu tenho ali o consumo, ó, de 1 a 3 anos, né, 500 miligramas de cálcio. Né? Vamos pegar de 2, e ele está consumindo da mãe, ok, mas de 2, acima de 2 anos, ó, semente de chia, 2 colheres de sopa tem 126 miligramas de cálcio. O tahine tem 130. O leite vegetal enriquecido com cálcio tem 480 miligramas. Tá? Então, você não precisa recorrer ao leite de origem animal. Você só precisa equilibrar bem essa alimentação. Pode passar. Simone, você me fala só do meu tempo, tá? Tá. Vitamina D, a gente sabe que, né, vem do sol, são alimentos como peixe, fígado, que tem um pouco de vitamina D, mas a maior absorção em síntese vem do banho de sol, tá? E ela há uma recomendação de suplementação durante 18 meses de vida, tá? Ou aquela criança também que não faz uso de fórmula 500 ml também tem que suplementar. Tá? Mas hoje em dia a gente vê que todos nós temos que suplementar a vitamina D. Né? A gente vive em ambientes fechados, não toma os 15 minutos diários de sol, que deveria ser no horário ali do meio-dia a 1h. Né? Vocês lembram quando falava, tem que tomar sol 10 horas da manhã, né? Agora tem que ser o sol do meio-dia, 15 minutinhos, protetor solar no rosto, deixar os braços e as pernas para tomar um pouquinho de sol. Os bebês, crianças menores, tem que ser menos tempo, tá bom? Então, e ter esse cuidado. Então, a vitamina D hoje faz parte da suplementação. Um ponto de atenção na vitamina D, ela vai dar referência lá, começa com 20. Aí você leva o seu filho no pediatra, seu filho está com 22, 26, 28.
E o pediatra fala, tá ótimo. Não está. A gente precisa que essa vitamina D esteja mais acima, de 45 para cima, tá? Então, ela tem que estar mais... A gente quer uma vitamina mais próximo do ideal. Então, se você está com a vitamina D 30, 35, vai ter que suplementar. A gente quer aí 45, 50, tá bom? Para dizer que a minha vitamina D está em dia. Pode passar. A B12, né? Ela é importante para a formação do sistema nervoso, das células vermelhas, do sangue, e ela é apenas encontrada em alimentos de origem animal. Então, a B12, vocês têm, quem é vegetariano? Quem é vegetariano aqui? Levanta a mão para eu saber. 2, 3 pessoas, né? Tem que suplementar a vitamina B12 sempre, não é por um período, é sempre. O bebê que está sendo amamentado não precisa de suplementação porque está tendo pelo leite materno. A gente suplementa a mãe. Depois que eles param de amamentar, entra com a suplementação da vitamina B12 sempre. Ah, mas de vez em quando a gente come um ovo ou toma leite, né? Aí eu sugiro dar uma olhada nos exames clínicos, mas o ideal é que você também já tenha. Se você não come produtos de origem animal com tanta frequência, provavelmente a sua vitamina B12 vai estar abaixo aí. Então, pessoas que seguem o estilo de alimentação vegetariana ou veganas têm dificuldade de atingir, não vai atingir a recomendação. Porém, vegetarianos que consomem ovo e laticínios numa dieta frequente costumam ter a vitamina B12 ali dentro do esperado. Qual que é a expectativa? Que esteja ali entre 450 a 550. Tá? A gente também não quer uma B12 de 700, 800. Então, ali em mediana. Pode passar. Bom, para garantir uma boa absorção geral dos nutrientes, é necessário oferecer à criança e ao adolescente, tá, uma dieta rica, variada, fresca, contendo vários alimentos de diversos grupos alimentares, né? Dietas monótonas e restritivas têm baixa qualidade nutricional, ok? Então, isso pode acontecer tanto para quem é vegetariano como para quem não é vegetariano. Então, se eu como arroz, feijão, carne, bife e batata frita todo dia, eu também estou desnutrido, né? Em grande parte, aí porque falta uma variedade imensa aí de nutrientes. Pode passar? Bom, e o que é uma alimentação saudável, né? É uma alimentação que tem os 3 grupos alimentares. Tem os carboidratos que te dão energia, né? Que são os pães, as massas, também encontrado nas frutas, também temos nas raízes, né? As batatas, mandioca, então é rico em carboidrato e energia. Os reguladores, que são dos vegetais em geral, que ele é responsável por todo o nosso sistema interno do organismo. E os construtores, que são as proteínas, né? Responsável lá pelo desenvolvimento dos músculos, ossos, sangue, pele, cabelo, unha, né? As proteínas têm toda essa função. Pode passar. E esse é o prato ideal vegetariano, né? Veja que ele é diferente do pratinho de quem come carne. O prato de quem come carne, ele é 25% dividido em 4 partes. O vegetariano, ele é 1/3, 1/3, 1/3. 1/3 de vegetais, 1/3 de proteína, 1/3 de carboidrato. Então, se eu faço um pratinho ali para o meu filho com feijão, arroz, né, e faço ali a saladinha, os vegetais, e eu estou variando isso, ele está suprido, tá? Ele tem esse equilíbrio. Agora, se você observa que o seu filho não come tanto feijão, ou não come as verduras, você já tem que ter em mente, opa, tá faltando nutriente. Porque se ele não está consumindo um grupo completo ali, então é um sinal para você de alerta. Então, se você, quando vai no pediatra, seu filho come de tudo? Come. Come o quê? Arroz, feijão, salada de alface, tomate. É a cara desse pratinho? Não é. Né? Então, você que é vegetariana não pode ficar tranquila achando que só o alface com tomate, né? Só um feijão um dia sim, um dia não, ou só o arroz, ou só o purê de batata. Então, tá faltando, né? Então, tem que atentar para esse equilíbrio, tá bom? Então, essa é uma responsabilidade que, às vezes, o pediatra, quando você vai no médico, ele fala, não, volta da carne para o seu filho. Por que ele fala isso? Porque ele não consegue garantir que você está dando um prato equilibrado.
E se você não fizer isso em casa? Daqui a pouco você volta e seu filho está desnutrido. Então o pediatra, ele prefere, não, olha, tem que comer carne, volta a comer frango, por quê? Ele sabe que a biodisponibilidade desses alimentos é maior e ele vai garantir que o seu filho continue crescendo dentro da curva, dentro da estatura. Então, do que ele arriscar você voltar com essa criança e não soube fazer o prato equilibrado, tá? Então, isso é muito importante. Então, assim, uma culinária vegetariana vai exigir uma maior criatividade da mãe, de fazer todos os alimentos, de estar sempre variando, para que atinja todos os níveis, tá? É diferente de você que come carne, hoje eu vou comer uma carne, um arroz, e passa ali, em termos de nutrientes não está tão bem, mas você consegue os aportes calóricos. Mas aqui no vegetarianismo você tem que ter esse cuidado, tá? Pode passar. E quais os benefícios da alimentação vegetariana? Primeiro, menor chance de obesidade, porque você não come, né? Aí a questão da gordura saturada. Redução significativa das doenças crônicas, porque você não faz consumo desses antibióticos, dessas gorduras, né? Da carne que a gente não pode garantir. Maior consumo de vegetais, frutas e hortaliças, né? Você vai ter uma criança que come de tudo. Menor ingestão de doces, né? E de gordura total. E redução do risco de doenças como hipertensão, câncer e diabetes, tá? Então, dificilmente o vegetariano vai ter esse tipo, é uma redução, né, dessas doenças. Pode passar. Então, respondendo à pergunta inicial da palestra, né? A alimentação vegetariana é segura e saudável? Sim. De acordo com a ADA, a Academia de Nutrição e Dietética, a alimentação vegetariana pode ser seguida em todos os ciclos de vida, inclusive na gestação, lactação e infância. A ADA considera ainda que a dieta vegetariana apropriadamente planejada é saudável nutricionalmente, adequada e promove benefícios à saúde, prevenindo as doenças, tá? Isso está no Guia Alimentar da População aí, de crianças até 2 anos. Pode passar, da Sociedade de Pediatria. É isso, né? E aqui estão meus contatos, minhas redes sociais, vocês podem, né? Nós temos o Mãe Cuida, Mãe Nutri, né? Vou falar rapidamente. Mas o Mãe Cuida, Mãe Nutri, ele é um grupo de WhatsApp que tem as mães que fazem perguntas lá. Não só eu respondo, às vezes é uma outra mãe que responde. Tem psicólogo, tem pediatra no grupo. E, na medida do possível, eles respondem ali as dúvidas das mães. Trocam receitas, uma mãe fala o que deu certo para outra. Não sei se tem alguém aqui do grupo Mãe Cuida, Mãe Nutri. Uma aqui, depois eu quero falar com vocês, com ela já falei, para conhecer, tá? Mas nós estamos no Instagram, tem o canal Mãe Cuida, Mãe Nutri no YouTube, que tem vídeos dessas palestras que ficam gravadas, então vocês podem compartilhar, ok? E nós temos agora o site, que já está no ar aí, www.nutrielenduarte.com.br. Lá também tem um blog e muita informação aí para as mães, tá? O Mãe Cuida, Mãe Nutri acontece todo ano, uma vez no ano, geralmente no mês de maio, que é um presente para as mães, né? Para as mães que amam, que cuidam e estão preocupadas em nutrir, né? Muito obrigada. Se tiverem alguma pergunta. Sim. Tem peraí que vai um microfone para você, senão eu não te ouço. Vou vir mais para cá. Não sei se eu saio fora do foco ali. Então, acontece o seguinte, nós temos proteína, os animais também têm. Só que quando eles morrem, e nós, no 4º dia, o nosso corpo já explode, que ele tem muita água. E quando nós morremos, os animais, nada vive, não tem mais proteína, nem colágeno. Porque uma mulher foi na minha casa, ia ter uma festa, e eu falei para ela, você trouxe um porco aqui, você tira, porque nós vamos indo viajar. Ela esqueceu, não tirou. Quando eu voltei, 3 dias depois, eu tive que
jogar o fogão fora que só tinha bicho. E eu trabalhei numa casa, um médico vegano, numa casa de carnes, né? E nós fomos lá, uma experiência, e falamos, nós queremos embalar as carnes para ir para o supermercado. E o médico falou, em 10 peças, vocês não coloquem esses hormônios, porque para a carne não feder a morte, que a pessoa vai, compra a carne, leva no congelador para depois usar. Então dá muito câncer. Então o que acontece? Dias depois, aquela carne que nós embalamos, não tinha mais carne, só tinha o plástico e bicho. E os animais têm alma. Então Deus deixou para sacrificar os animais quando estava naquela época do dilúvio, que não tinha planta, não tinha nada. Mas ele falou depois para parar. E eu tenho uma porquinha e 2 porquinhos que eu matá-los. Eles são mais limpos e mais inteligentes que o cão da polícia e ninguém divulga. A gente joga a bolinha, fala, Leleque, quira lá, pega. Eles pegam a galinha, a bolinha e traz para você. Entendeu? E eles têm alma, eles têm amor. Eu fico muito triste com guerra, eu fico muito triste com escravidão, né? Escravidão negra. Se ninguém tivesse lutado contra como meu bisavô lutou, hoje eles não saberiam quem era o avô, o pai, porque aqui no Morumbi tem uma casa daquela época com um quarto de núpcias, que a menina menstruava, já iam fazendo filho, o filho vendendo. E também o sacrifício dos animais. Na verdade, eu tenho muita tristeza com isso. Sim, esse processo de mudança para o vegetarianismo é uma decisão pessoal, né? Então, assim, a gente observa e a Ellen White nos traz à luz dessa informação que as carnes dos dias de hoje não estariam mais apropriadas, né? Então, e a gente vê isso, não é? A ciência, nós temos aí o documentário do Blue Zones que fala sobre isso, nós temos a própria ciência comprovando que as carnes, né? Se você vai no hospital e faz uma cirurgia, né? Qual a carne que é cortada? É a carne suína, né? Você não pode consumir. Então, assim, eu não, né, temos pessoas aqui que consomem carne, não vou entrar nessa questão, mas fica a reflexão. Porque hoje a gente sabe que os animais sofrem ali o cativeiro, né? Tem a ingestão de hormônios, tem a ingestão de antibióticos, e tudo isso a gente está absorvendo. Então, quer dizer, eu não preciso ter essa ciência me comprovando porque eu estou vendo, né? Então, meus olhos estão vendo. Então, assim, fica essa questão de reflexão para você amadurecer, né? Há inúmeros estudos, muita coisa científica comprovando também a qualidade da dieta vegetariana, né? As pessoas são mais longevas, têm mais saúde, né? Então isso tá tudo aí para quem quiser se aprofundar no assunto, tá bom? Mais alguma pergunta? Não? Então tá joia.